Bom dia, eu sou a Clara de Lima e junto com a Agatha Teixeira, nós somos extensionistas, vamos apresentar o nosso trabalho Agroecologia, Cidadania e Defesa da Terra, projeto Centro de Cidadania da Praia Vermelha e a potência da extensão no universo virtual. Esse trabalho tem como orientadora a Mônica Delgado e também é de autoria do Ícaro Ferreira e do Lucas Barroso. Bom, o que é o projeto, né? O nome do nosso projeto de extensão é Centro de Cidadania da Praia Vermelha. Ele é da Escola de Serviço Social da UFRJ e ele busca criar diálogos entre a universidade e a sociedade. Ele também auxilia na capacitação sociopolítica de determinados grupos, como os alunos de graduação, os supervisores de campos de estágio, as lideranças dos movimentos sociais, os alunos da rede pública de ensino e os assentados da reforma agrária. Então, esses grupos, junto aos nossos parceiros também, que a gente pode citar a Comissão Pastoral da Terra, a Prefeitura de Nova Iguaçu, o ITERJ e várias outras parcerias, nos remetem à diretriz interdisciplinaridade e interprofissionalidade, que é fundamental para o nosso projeto de extensão, porque a contribuição de diferentes saberes e diferentes organizações fazem com que o nosso projeto tenha mais efetividade. E como é que a gente faz isso? Por meio de diferentes ações, assessorias, projetos, cursos de extensão, rodas de conversas, oficinas, e todas essas oficinas sempre pautadas na educação popular. Então, para que não haja mesmo uma hierarquia de conhecimento, sabe? Que também tem a ver com a diretriz de interação dialógica, que é justamente essa troca de saberes, né? Esse encontro de saberes para produzir um novo saber, e não de forma de sobreposição, né, do conhecimento científico, alguma coisa assim. E isso tudo a fim de que esses grupos possam responder de maneira mais objetiva às demandas da sua comunidade e do espaço em que essas pessoas atuam. E aí, abrindo aspas para o professor Acosta, ele fala que o eixo orientador do nosso projeto são as lutas históricas dos trabalhadores em busca de seus direitos políticos e sociais. E aqui tem algumas fotos, né, das ações do nosso projeto, curso de formação política, curso de cuidadores de idosos, oficinas de grêmio, várias coisas que a gente fazia no presencial, que era feito no presencial, mas que precisou se adaptar à nova realidade. E é isso que a gente vai ver, como foi feita essa adaptação. Oi, gente. Meu nome é Agatha. Eu, junto com a Clara, também faço parte do projeto Centro de Cidadania da Praia Vermelha. E, bem, quando a gente fala do contexto de pandemia, a gente precisou se adaptar. As reuniões continuaram acontecendo, agora quinzenais e sempre por videochamada. Em cada reunião, a gente buscava debater algum texto que era indicado durante a semana. A princípio, esse texto era apresentado pelo orientador e a gente debatia sobre, mas com o passar do tempo, nós começamos a nos dividir em duplas e cada dupla apresentava a síntese sobre o texto, o que fazia a dinâmica acontecer de uma forma mais diferente e que acabava integrando mais os participantes e até envolvendo mais a gente. Além disso, nós também trabalhamos com a confecção de materiais e cartilhas, mapeamentos e construção de bancos de dados, sempre visando construir um conhecimento mais dinâmico, construir um conhecimento que pudesse ser aplicado no nosso trabalho com os nossos parceiros e com o nosso público-alvo. Pode passar. Essas são algumas fotos das nossas reuniões online. E a última foto é a primeira reunião presencial que aconteceu, isso foi no final do ano passado. E algo também legal, curioso para a gente falar sobre, foi que além de todo esse debate mais acadêmico, né, sobre textos e sobre a produção dos nossos materiais e o andamento de como estavam os nossos projetos com os nossos parceiros, a gente também conseguiu tirar um tempinho, pelo menos uma vez no mês, para fazer exercícios de respiração e movimento corporal, com o intuito de nos aproximarmos mais, com o intuito de conseguirmos fazer uma
uma aproximação maior entre os povos participantes que acabaram se conhecendo no contexto pandêmico e remoto. Pode passar. Então, durante os nossos debates, a gente falou sobre muitos assuntos, mas alguns pontos principais foram esses: agroecologia, ecofeminismo, campesinato e mulheres, direito à terra e território, soberania alimentar, educação popular, entre outros. E esses debates aconteciam sempre pensando em como aplicar esses conhecimentos em nossas práticas e nossos materiais. E a gente vai ver um pouquinho mais depois algumas dessas cartilhas que a gente produziu. E o interessante também é pensar em como esses debates agregaram, não só por serem diversos, por serem amplos e por serem um foco diferente do nosso curso, mas também porque diversas pessoas no nosso grupo eram de cursos diferentes e eram de profissões diferentes, o que fazia uma parte de uma interação dialógica bem legal. Pode passar. Daí, esses são alguns dos textos que a gente trabalhou. Então, textos como agroecologia, ecofeminismo e DNT, emergências descoloniais, movimento ambientalista. Também tivemos agroecologia, uma ciência do campo da complexidade, sem feminismo, não agroecologia, entre outros. Pode passar. E aí, como principais realizações, eu acredito que as cartilhas foram uma das principais aliadas da gente nesse processo. Aí, a primeira cartilha, nós temos a da Previdência Social Rural, destinada aos trabalhadores e trabalhadoras do campo em relação à aposentadoria deles, né? Como faz, as diferenças e tudo mais. A segunda cartilha que a gente tem aí é sobre a história do movimento estudantil brasileiro, muito importante para a formulação dos grêmios. Outra também é sobre o associativismo, as práticas que favorecem e dificultam essa prática. Outra sobre destinadas aos pescadores artesanais, como que eles podem se aposentar. Também a gente fez sobre o tema de economia solidária, definindo o que é, como que pode ser aplicada e consolidada, diferenciando também da economia de mercado. Tem outra também sobre o seguro-defeso, que nada mais é do que explica, né, nessa cartilha o que é o seguro-desemprego para essas pessoas que dependem, que trabalham com a pesca, porque o defeso é esse período, né, em que não pode haver a pesca, por controle ou impedimento mesmo. Então, é uma orientação para essas pessoas. Tem várias outras também, de associativismo, cooperativismo, sobre o grêmio estudantil, como se pode formar um grêmio, sobre programas de incentivo à agricultura familiar e também sobre o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Outra realização também do nosso projeto foi o mapeamento. Esse mapeamento é sobre os assentamentos do Rio de Janeiro. Aqui a gente fez sobre os assentamentos e as comunidades quilombolas também. Então, a gente parte do nome da comunidade, da região e do município em que ela está inserida, do que elas produzem ou desenvolvem, o número de famílias, a área e o ano de criação. Então, aí também a gente tem uma legenda, né? Em amarelo são os assentamentos, em vermelho são os quilombos, em azul são os acampamentos. E esse projeto, né, esse mapeamento ainda está em construção e na formulação, né, na arrecadação de dados para inserir. Então, mais um mapeamento que a gente fez foi um mapeamento acadêmico a respeito da questão rural. É um mapeamento, esse mapeamento nada mais é que o levantamento de dados a respeito dos textos que a gente conseguiu encontrar que abordavam a questão rural, a reforma agrária, a luta pela terra. Então, a gente consegue ver que modalidades foram diversas: dissertação, tese, apresentação, artigo, livro. A maior parte provém do Rio de Janeiro, mas tiveram outros estados e municípios também, e foram 43 autores no total que nós conseguimos encontrar. Pode passar.
Essas são fotos de uma assembleia realizada pela Associação Geral dos Agricultores de Campo Alegre, com parceria de SERJ, INCRA e Secretaria Municipal de Agricultura de Nova Iguaçu. Essa assembleia foi muito importante porque foi lá que aconteceu um debate a respeito do futuro da comunidade de Campo Alegre, se será assentamento, se será uso capião. Então, foi uma assembleia que, normalmente, fora o contexto pandêmico, os extensionistas estariam presentes, porque tem tudo a ver com essa parceria e entender a demanda deles, entender qual é a questão, qual é a luta deles, para que a gente possa ajudar de alguma forma. Isso tem tudo a ver com a diretriz do impacto e transformação social. Ela aconteceu em 2020, seguindo todas as medidas de segurança. E um fator também legal para falar é a insociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Os mapeamentos são um exemplo da vertente da pesquisa, e essa também entra como um braço do ensino. Pode passar. A gente também tem as rodas de conversa. Aqui uma roda de conversa com orientação da professora Gabriela Casuriaga sobre os grafites literários, diálogos nos muros da cidade do Rio de Janeiro, tem a ver com essa apropriação do espaço urbano, das cidades, e também sobre arte. E a outra roda de conversa é sobre a orientação da professora Lenise Fernandes, abordando já esse contexto pandêmico também, cidade, convivência e pandemia, com algumas perguntas orientadoras, né? Uma delas é como a pandemia vem interferindo na sua relação com a cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente fala sobre habitação, sobre transporte, sobre a relação com os familiares e vários outros temas. Algo interessante também para falar sobre a questão das rodas de conversa é que elas também entram na questão do braço da insociabilidade entre ensino e pesquisa também, porque é uma coleta de dados sobre diversos assuntos que nos ajudam a entender como a extensão pode afetar e como pode mudar e incentivar a vida de estudantes da universidade. Agora, falando sobre o Festival do Conhecimento da UFRJ, que aconteceu em 2021, os projetos Centro de Cidadania da Praia Vermelha também esteve presente, tanto com a apresentação síncrona a respeito do projeto, como com a apresentação assíncrona, a produção do material que está disponível no YouTube, abordando a situação dos pescadores do Rio Guandua, os pescadores de Nova Iguaçu. Essa associação de pescadores é um dos públicos-alvo do projeto. Essa parceria começou em 2021, mas tem planos e tem o propósito de aprofundar as relações em 2022. Então, teve início com a produção desse material, mas juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente de Nova Iguaçu, nós temos esse propósito, esse projeto de participar do processo de formação e organização política dos pescadores. Pode passar. E também o curso de extensão Qualificação para o Cuidado de Crianças e Adolescentes. Esse é um curso que foi voltado para a população de Nova Iguaçu, mas aconteceu desde abril de 2021 até dezembro de 2021. Foram 75 alunos, 17 profissionais de diversas áreas. Aqui nesse quadro a gente tem alguns exemplos de docentes que participaram do curso. Então, temos serviço social, saúde, sociologia, direito, ciências sociais, enfim, diversas áreas. E também, tanto esse quanto a questão dos pescadores são mais um exemplo também da diretriz de impacto na transformação social. Aqui a gente tem 3 relatos de estudantes que passaram do curso de extensão. Uma mulher de 55 anos com ensino médio completo disse que o curso trouxe uma mudança de atitude, fez ela se olhar com capacidade de estar em um lugar que achava que não era para ela. Uma mulher de 22 anos cursando o ensino superior disse que foi uma porta aberta de um novo tempo. E uma mulher de 58 anos com especialização completa disse que o curso reacendeu o desejo de participar de um mestrado para focar mais na psicologia social ou na educação. Então, é mais um exemplo aí de como a extensão pode e deve melhorar e impactar a vida dos estudantes da universidade, de todos os envolvidos.
Então, a gente viu que o nosso projeto ele é um só, né? Ele é único, mas ele abarca todas essas atividades e que impactam, como a gente viu, a comunidade, mas também a universidade, que tem a ver com isso que a Agatha estava falando e com a diretriz do impacto e transformação social. Então, é por isso que a gente acredita que o nosso projeto ele continua tendo a potência, mesmo nesse universo virtual, porque ele contribui com a manutenção da função social da universidade, que é a democratização do conhecimento, por meio, por exemplo, desses materiais que a gente produz de fácil entendimento e que impactam na vida dessas pessoas, que articula a sociedade civil e os movimentos sociais, que são esses espaços de tamanha potência, e também enriquece a nossa formação, não só acadêmica, mas também cidadã, na defesa desses direitos políticos e sociais e também na busca de uma emancipação humana. E os nossos agradecimentos à nossa orientadora Mônica Delgado, aos nossos colegas extensionistas do projeto Sem Cidadania, ao FRJ, que já dá essa oportunidade a nós, e aos nossos parceiros da extensão. Obrigada.